Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Faz muito tempo que eu não venho aqui falar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Carla, eu sou Ana Cheiros. Fazia vídeos aqui no YouTube, tenho o Instagram também, falando sobre perfumes. E eu vim aqui falar de uma coisa assim, um assunto muito delicado, um assunto que vem também chamando muita atenção de muitas pessoas sobre o vício, a compulsão por compras, principalmente de perfumes, né? E eu vim aqui falar sobre isso com vocês. E continuando sobre esse assunto que eu tenho visto muito no YouTube, também tenho me interessado demais por esse assunto. Eu não venho aqui falar mal de ninguém, não venho aqui falar sobre o que se deve ou não fazer, né? Eu venho falar sobre a minha experiência, né? Como uma consumista, como uma viciada, principalmente em compras de perfumes, e falar a minha experiência com vocês, se eu puder estar dando um toque para vocês também, se vocês precisarem, comentem aqui nos comentários, podem conversar comigo, vou responder, tentar responder, tá? Falar sobre essa coisa tão, como que eu digo, difícil, então bom, eu uma hora eu tô de um jeito, tô de outro, sou muito ansiosa, e como eu tava falando que é complicado, né, falar sobre isso, mas tudo começou é, em 2019, mais ou menos, né, lá no meio de 2019, eu tinha uns 5 perfumes, vamos colocar assim, né? E eu me interessei por saber sobre, é uma fragrância que eu gostasse, procurei alguma coisa doce, que eu gostava muito dos doces, né? E eu não entendia muito sobre perfumaria, perfumes, né? E aí eu fui pesquisar. E assim, logo de cara veio eu me lembro que na época era da Luma Sérvio, né? Tinha a Catinha, nossa, eram vários falando sobre perfumes. E eu me interessei, gostei demais. E assim eu fui vendo sobre os perfumes, os tipos, cítricos, gourmands, e eu fui me interessando, e aí começou aquele vício de querer conhecer todas as fragrâncias, fui me interessando por um ou outro, comecei toda vez que eu saía. Eu tinha que ir na Renner, Riachuelo, né, para sentir as fragrâncias e por fim eu acabava comprando. E assim, não vou estender muito, porque foi uma coisa muito complicada para mim. Hoje eu já não contei mais os perfumes que eu tenho, mas eu tenho em torno de uns 500, 600 perfumes ou mais, não sei. Eu parei de contar quando eu estava com 400 perfumes, já comprei demais perfume, muitos mesmo. Mas então eu vi que eu já estava assim fazendo vídeos, algumas resenhas de perfumes, só que eu não entendia, assim, não entendo, até hoje eu não entendo muito bem de perfumes e assim, eu acho que eu fui me deixando levar pela ansiedade e quando eu vi, eu já não conseguia mais sair se não fosse para comprar perfumes. Para quem já me conhece, ó, barulho do trem que eu moro próximo à ferrovia, né? E sempre tem esse barulhinho. E eu nunca corto, né? O pessoal já que das antigas, né, que me conhecia, sabe que eu sempre deixei o barulhinho do trem rodando aí. Bom, mas continuando, eu fiquei fanática, fascinada, e eu não conseguia mais sair se não fosse para comprar perfume. Eu não saía se não fosse para gastar com perfume. Então virou uma obsessão, virando uma obsessão, né? E eu acabei me vendo assim, totalmente louca, a louca dos perfumes, né? Que é assim que acabam chamando a gente, né? Da família, os filhos, marido, né?
E isso foi me deixando chateada, acabei parando, mas não consegui, parei os vídeos, mas não consegui de parar de comprar os perfumes, tanto que eu comecei a comprar escondido, é, eu vivi escondendo os perfumes, escondendo das pessoas que eu gastava com perfumes, e assim o cartão ia, né? Quando eu via, tava 10 parcelas de vários perfumes. E não vou dizer que eu parei, continuo comprando. Agora sim, vou falar que faz um mês que eu não compro nada, mas eu vou dizer para vocês que todo mês era 5 perfumes para mais, né? Difícil. E eu comecei há pouco tempo a ver vídeos no YouTube de minimalismo, o consumismo excessivo, vício, e assim, não vou dizer para vocês como que às vezes a pessoa tenta ensinar, você deve fazer isso, aquilo, né? Difícil, gente, muito difícil. É claro que eu também vi muitas pessoas falando que a gente deve evitar de assistir resenhas de perfumes, no Instagram, os rios, sobre isso, né? E não é só perfume, na verdade é o consumismo excessivo de muitas compras, né? Só que nesse caso específico é dos perfumes, né? Então, assim, eu não consigo ficar sem assistir os vídeos. Eu gosto muito de assistir Fernanda Grillo, Thaís Nakato. Eu, às vezes, vou passando, vai falando de perfumes, eu vou vendo para ver se eu me interesso. E isso é o ruim. Esse é o pior. Olha, não se importa aqui, eu tô fazendo, cortando, né, pausando ainda. Eu não sou acostumada a fazer vídeos, não gosto, porque na hora de fazer o vídeo pro YouTube eu fico olhando pra frente, não é pra frente, tem que olhar pra câmera, e eu não consigo. Então, tô fazendo aqui pelos vídeos, do Instagram, né? Mas é isso, gente. Aí você fica vendo e aquilo te dá um gatilho, né, para você querer comprar. E eu sou assim. Eu sou assim. Tá muito difícil para mim. Não vou dizer que tá sendo fácil. Eu tô tentando. Mas às vezes você começa a ver promoção, aquele monte de gente nos stories falando das promoções e tudo mais. E é difícil, é muito difícil, gente. Eu sei que eu entendo vocês que não conseguem parar de comprar, querem ter todos os lançamentos, assim como eu quero também, mas não é possível. E assim, eu quero falar para vocês que assim, eu vou fazer outros vídeos falando sobre isso, mas hoje é só um breve, assim, um resumo, vai, de que eu entendo. Olá de novo o trem, mas continuando. Eu entendo vocês, entendo que às vezes nem só é perfumes, porque eu também tenho visto de bolsas, maquiagem, é difícil, muito difícil. É difícil você sair do YouTube, da internet em si, né? Dos vídeos, principalmente quando você é ansiosa. É difícil demais, gente, eu entendo, e eu tô tentando, e eu também como é que eu posso dizer, estou aqui falando com vocês, porque também a gente precisa de ajuda também, né? Bom, eu vou tentar aprender a fazer os vídeos certinhos no YouTube, se vocês quiserem, deixem nos comentários, tá? Mais sobre isso. Também vou mostrar minha coleção de perfumes, mas posso dizer que, assim, eu amo demais todos esses influencers, assim, amo, né? Não posso dizer assim, digo que eu não vou falar mal, por quê? Infelizmente é o trabalho deles, mas para quem é viciado, consumista, gente, eu não posso dizer mais que eu sou uma colecionadora, eu sou uma viciada em comprar perfumes, sabe? Porque passou disso, né? Passou de ser uma colecionadora mesmo, porque eu não ganho para isso, não faço mais vídeos, né? Então virou uma obsessão que eu tô tentando melhorar, tá difícil, eu sei, mas quem sabe um dia eu consigo. E assim, o que que eu faço? O que que eu tô tentando fazer? Eu tô indo no meu quartinho dos perfumes que eu vou mostrar pra vocês também. Vou lá, sinto, olho os meus perfumes, vou tirando às vezes pra limpar, reflito.
Vejo que eu tenho muitas fragrâncias parecidas, né? Contratipos eu tenho, e tenho importados também. E hoje em dia eu vejo que a perfumaria ela tá demais. É muito lançamento um atrás do outro. Teve, assim, depois que também saiu a We Pink, né? Nossa, eu fiquei a louca da We Pink, eu queria todos, parei. Não compro mais. Primeiro, porque eles demoram demais e eu sou muito ansiosa. Eles demoram demais para entregar e eu ficava, nossa, eu ficava muito ruim. Eu ficava obcecada, ficava olhando o tempo todo, não rastreio nada, nada. Então eu parei, mas continuo gastando ainda muito com perfume. E assim, aí eu parei de comprar o Pink por conta disso, né? E assim comecei a comprar importado. Então, comecei a ficar parcelando, parcelando, né? Só que aí, assim, às vezes eu consigo me controlar. Então, eu vou lá e vejo que um é parecido com o outro, tem quase o mesmo cheiro, e parece que a perfumaria ela se deixou, sabe? Assim, começou a ter vários lançamentos e sempre a mesma coisa, não muda mais, porque são tantas fragrâncias que os cheiros começam a ficar parecidos, não, assim, às vezes não tem mais graça, entendeu? Embora eu, com a minha obsessão por gastar com perfume, comprar, eu ainda queira algum lançamento, queira alguns que falam muito bem, e isso é muito complicado, gente, é muito difícil, por isso eu vim aqui falar com vocês, principalmente, e eu vim aqui para poder desabafar, falar que é muito ruim isso, sabe? É uma felicidade momentânea, que eu percebi isso, que eu fico feliz. Nossa, eu fico assim, um estágio, uma coisa que eu não sei explicar, mas quando chega, eu abro, sinto, nossa, fico super feliz e aí passa. E aí vem tudo de novo, querendo conhecer uma outra fragrância, né? Eu preciso me policiar, preciso parar de assistir muitos stories sobre isso, sobre promoções e tudo mais, que isso também é ruim demais, gente. Mas é isso. No momento, eu vim falar rapidinho com vocês, rapidinho assim, demorou um pouco, mas se vocês gostaram, eu vou fazer a parte 2, se vocês quiserem, deixem nos comentários. Conversem comigo, eu vou conversar com vocês também sobre isso, pra gente tentar. Não tô aqui pra ficar falando assim sobre isso, coisas ruins sobre isso. É ruim, mas acontece. Às vezes a gente tem tantas coisas na cabeça, a gente quer é, esquecer os problemas, esquecer e acaba, infelizmente, tornando isso um problema também, né? Não vou dizer que é maravilhoso comprar. Comprar é bom demais, gente. Mas também, né? Falta tempo, são muitos gastos mesmo, mas é isso, gente. Eu vim aqui mais realmente, como eu falei, um desabafo, falar para vocês que isso vai passar, uma hora vai passar, a gente vai cair em si. Não que a gente pare de comprar, né? Mas a gente vai começar a perceber que assim. Os perfumes estão ficando praticamente as fragrâncias parecidas, sem muita novidade, né? Infelizmente, é a verdade. Às vezes, nossa, quantas vezes comprei, eu praticamente compro só no blind, né? Assim, sem saber da fragrância, né? Eu vejo falando, fazendo a resenha, tudo, vou lá e compro. E por fim, às vezes, muitas das vezes, não é aquilo que a gente espera. E eu sei hoje que é muito de pele, né? Que assim, cada um sente de um jeito o cheirinho. E é isso, gente, né? Fazer o quê? Me ligaram bem na hora e eu acabei, né, até me perdendo. Mas é isso, gente. Eu vim aqui, é um desabafo. Vou, acho que, melhorar mais esse consumismo, esse vício. Venho aqui falando para vocês como é que eu estou sobre isso. Vou fazer mais vídeos. Se vocês quiserem, conversem comigo aqui, deixem nos comentários que eu vou responder. E a gente pode até trocar experiências, né? Que possam me ajudar, te ajudar. E é isso. Olha o trenzão aí de novo. Tá bom? Vou deixar um beijinho aqui pra vocês.
tá? Muito obrigada por vocês estarem assistindo aqui o vídeo sobre o vício, o consumismo, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijos, até a próxima.